Acordei com a pior dor de cabeça da minha vida, numa cama que não era minha, vestindo uma camisa de noite de seda branca que nunca tinha visto antes, com um enorme anel de diamantes na minha mão esquerda. O pânico tomou conta de mim imediatamente. Levantei-me muito rápido, fazendo o quarto girar, e tentei juntar as peças da noite anterior. A despedida de solteira da minha melhor amiga em Las Vegas, muitas bebidas, uma boate com um nome que não me lembro. Lembrava mais bebidas e depois, nada. Um apagão total. O anel refletia a luz da manhã. Um diamante esmeralda de pelo menos 4 quilates, rodeado por pedras menores numa intrincada montagem de platina. Não era bijuteria. Era o tipo de anel que custava mais do que o meu salário anual como professora do ensino secundário. O quarto era igualmente intimidante, enorme, com janelas do chão ao teto, com vista para o que parecia ser a Vegas Strip, móveis que gritavam dinheiro, obras de arte nas paredes que pareciam de museu. Não era um quarto de hotel, era a casa de alguém muito rico. Saí da cama cambaleando, ainda vestindo a camisa de dormir. Onde estavam as minhas roupas da noite anterior? Tentei abrir a porta, que estava destrancada. O corredor além dela era ainda mais impressionante. Piso de mármore, lustre de cristal, o tipo de luxo que me fez sentir como se tinha entrado acidentalmente num cenário de filme. Olá! Minha voz saiu rouca, a garganta seca por causa do excesso de álcool. Há alguém aqui? Bom dia, Sr. Rousseau. Uma mulher apareceu mais velha, vestida profissionalmente e com ar de governanta. O Sr. Russo pediu-me para garantir que tivesse tudo o que precisasse quando acordasse. Como se sente, Sr. Russo? Não, houve um engano. Eu não sou... Eu sou Zoe Mitchell. Não sei quem é a senhora Russo, mas não sou eu. A expressão da governanta não mudou. Talvez devesse falar com o Sr. Russo. Ele está à espera que acorde. Vou avisá-lo que está pronta. Pronta para quê? Não conheço nenhum Sr. Russo. Preciso de encontrar os meus amigos, encontrar o meu telemóvel, descobrir o que aconteceu ontem à noite. O seu telemóvel está a carregar na sala de estar. Os seus amigos foram informados de que está bem, e o Sr. Russo explicará tudo. Ela apontou para o corredor. Por favor, siga-me. Seguia porque não sabia o que mais fazer. Sabia o que mais fazer. A minha cabeça latejava, a minha memória estava confusa e eu aparentemente estava na mansão de um estranho, sendo chamada de Sr. Russo. Isso tinha que ser algum erro elaborado ou uma brincadeira. Talvez um dos meus amigos tivesse armado isso como uma piada, embora isso parecesse excessivo mesmo para Las Vegas. A sala de estar era tão luxuosa quanto o resto da casa e, sentado à janela, lendo um jornal e tomando café da manhã, estava um homem que parecia ter saído de um filme de máfia. Cabelo escuro, traços marcantes, fato caro, apesar da hora matinal, e um ar de perigo controlado que me fez parar na porta. Ele olhou para cima e os seus olhos escuros avaliaram-me com uma intensidade que fez a minha pele arrepiar-se. Zoe, que bom que está acordada. Como está a sua cabeça? Como sabe o meu nome? Quem é você? Por que estou aqui? Fiquei perto da porta, pronta para correr, se necessário. E por que a sua governanta me chama de Sr. Russo? Porque esse é o seu nome agora, pelo menos legalmente. Ele pousou o jornal e ficou de pé com uma constituição física poderosa, movendo-se com a graciosidade de alguém confortável com a violência. Sou Luca Russo e, de acordo com o estado de Nevada, casamo-nos ontem à noite. Lembro-me do quarto a inclinar-se. Isso não tem graça. Eu não me casei. Eu estava na despedida de solteira da minha amiga. Fomos a discotecas, bebemos, mas eu nunca... Deixa-me mostrar-te uma coisa. Ele pegou no telemóvel, abriu um vídeo e virou o ecrã na minha direção. Isto é da capela, ontem à noite por volta das 2. O vídeo mostrava-me, definitivamente eu, a usar um vestido branco curto que eu reconheci ao lado deste homem, no que era claramente uma capela de casamentos em Las Vegas. Eu estava a rir, cambaleando um pouco, agarrada ao braço dele. O padre estava a dizer algo sobre casamento e compromisso e, então, a minha versão no vídeo estava a beijá-lo entusiasticamente, enquanto alguém aplaudia ao fundo. Não, não, essa não sou eu. Mas era claramente eu, bêbada, feliz, completamente inconsciente do que estava a fazer. Estavas muito entusiasmada com tudo aquilo,
dizendo que sempre quiseste um casamento em Las Vegas, que isso era romântico, que eu era o homem mais bonito que já conheceste. Ele disse isso com naturalidade, sem humor no tom de voz. Também insististe no anel caro, dizendo que, se fosses casar em Las Vegas, querias um anel que provasse que era real. Olhei para o anel no meu dedo, o anel que aparentemente exigi enquanto estava completamente bêbado. Isto não é real. Não me lembro de nada disso. Podemos simplesmente anular. Não é legal se eu estava bêbado demais para consentir. Na verdade, a lei de Nevada é bastante permissiva em relação a casamentos bêbados, desde que se consiga ficar de pé e repetir as palavras. O que claramente conseguiu fazer no vídeo, o casamento é legal e vinculativo. Ele cruzou os braços. Mas tem razão. Podemos anular. Foi por isso que eu te trouxe aqui. Precisamos discutir os termos. Quais termos? Eu só quero desfazer esse erro e ir para casa. Não foi um erro, pelo menos não inteiramente. A expressão dele permaneceu neutra. Eu precisava me casar rapidamente por motivos de negócios, um casamento legítimo com alguém fora do meu mundo. Tu estavas bêbada, disposta e perfeita para os meus propósitos, então eu aproveitei a oportunidade. A admissão casual fez meu sangue gelar. Tu está a dizer que se casou deliberadamente com uma estranha bêbada por motivos comerciais. Isso não é aproveitar uma oportunidade, é predatório. Chame do que quiser. O casamento é legal e agora preciso que continue casada comigo pelos próximos 6 meses, de forma pública e convincente. Em troca, vou compensá-la generosamente e garantir que a anulação ocorra sem problemas. Assim que eu não precisar mais do acordo. Você é louco. Não vou ficar casada contigo. Nem sequer te conheço. Sabes o meu nome, sabes que sou rica. É tudo o que precisas de saber por agora. Ele tirou uma pasta da sua mala. Este é o acordo pré-nupcial que os meus advogados redigiram esta manhã, enquanto dormias. Descreve os termos. Ficas casada comigo durante 6 meses, fazes aparições públicas como minha esposa, convences quem nos vê de que somos um casal genuíno e, em troca, recebes $25.000 por mês, acesso total a um cartão de crédito para despesas e a garantia de uma anulação sem obrigações financeiras da tua parte depois. $25.000 por mês. ZIL por mês, acesso total a um cartão de crédito para despesas e a garantia de anulação do casamento, sem obrigações financeiras da tua parte depois. 25 mil por mês, 150 mil por 6 meses. Mais dinheiro do que ganhei em 2 anos como professora. Por quê? Por que precisas de uma esposa falsa? Que tipo de negócio requer um casamento falso? O tipo que não é da sua conta. O seu trabalho é ser minha esposa publicamente, não fazer perguntas sobre os meus negócios e receber a sua remuneração. Simples, direto, mutuamente benéfico, exceto que eu não me beneficio. Sou arrastada para qualquer negócio duvidoso em que você esteja envolvido. Arrisco a minha reputação. Minto para todos que conheço e, essencialmente, me torno uma prostituta, sendo paga para fingir ser sua esposa. Você não estás a prostituir-te. Não vamos ter relações sexuais. Isto é puramente um acordo comercial. Ele empurrou a pasta pela mesa e disse: lê o contrato. Está tudo explicado claramente. Não é necessária nem espera da intimidade física, quartos separados, estás simplesmente a desempenhar um papel. Olhei para a pasta, depois para ele, depois para o anel no meu dedo e pensei: e se eu recusar, se simplesmente sair daqui, for ao tribunal mais próximo e pedir o divórcio, então passarás os próximos meses a lidar com advogados, audiências e a minha equipa jurídica, tornando o processo o mais difícil possível. Também perderás uma quantia significativa de dinheiro que poderia mudar a tua vida. A escolha é tua. Isso é coação. Basicamente, estás a manter-me refém. Prefiro pensar nisso como uma negociação. Tu tens algo de que eu preciso. Legitimidade, uma fachada pública de um casamento normal. Eu tenho algo de que tu precisas. Dinheiro e, eventualmente, liberdade desta situação. Os seus olhos escuros fixaram os meus. 6 meses, Zoe. É tudo o que estou a pedir. Desempenha o papel, aceita o dinheiro e depois seguimos caminhos separados. Isso é realmente tão terrível em comparação com a alternativa? Eu queria dizer que sim, era terrível ser forçada num casamento falso com um estranho. Era basicamente um sequestro.
Mas a verdade era mais complicada. Eu era professora, afogada em empréstimos estudantis, vivendo de salário em salário, vendo os meus amigos comprarem casas e constituírem famílias, enquanto eu mal conseguia sobreviver com US$ 150.000, 0,0 dólares mudariam tudo. Pagariam os meus empréstimos, me dariam poupanças, me permitiriam respirar financeiramente, e qual era a alternativa? Lutar por isso no tribunal durante meses, gastar dinheiro que eu não tinha com advogados e provavelmente perder de qualquer maneira, já que o casamento era tecnicamente legal. Preciso pensar sobre isso. Leve o tempo que precisar, tem 24 horas para decidir. Ele se levantou, encerrando claramente a conversa. As suas roupas de ontem à noite estão a ser lavadas. Trouxe roupas adequadas para você. Elas estão no seu quarto. Fique à vontade para explorar a casa, pedir qualquer comida que quiser, mas não saia da propriedade até tomar sua decisão. Então sou uma prisioneira. Você é uma convidada que precisa de tempo para pensar com clareza. Há uma diferença. Ele se dirigiu para a porta, mas parou. Pelo que vale a pena, Zoe, não estou a tentar arruinar a sua vida. Estou a oferecer-lhe uma oportunidade pela qual a maioria das pessoas mataria. Por esse dinheiro, por 6 meses de fingimento, tente ver isso como um acordo comercial. Não é uma violação pessoal. Depois que ele saiu, eu desabei no sofá, olhando para o anel no meu dedo. Como a minha vida tinha passado de professora de inglês do ensino médio a esposa falsa de um homem que está claramente envolvido em algo ilegal. Porque não precisa de um casamento falso para negócios legítimos. Precisa dele para encobrir crimes, lavar dinheiro, obter cidadania, todas as coisas que os dramas policiais me ensinaram. O meu telemóvel, que a governanta mencionou, estava realmente a carregar em uma mesa lateral. 14 chamadas perdidas dos meus amigos, 37 mensagens de texto, todas variações de onde você está, e você está bem. E cada vez mais em pânico, ligue-me agora. Liguei para a Emma, a minha melhor amiga, a homenageada da despedida de solteira. Zoe, meu Deus, onde diabos você esteve? Estávamos a enlouquecer. Desapareceste da boate ontem à noite e não conseguimos encontrar-te em lugar nenhum. Estou bem, estou. Isso vai parecer loucura, mas acho que me casei ontem à noite com um estranho enquanto estava bêbada. Silêncio. Então, o que é isso? Há um anel no meu dedo, uma certidão de casamento, aparentemente, e um homem muito intenso a afirmar que nos casamos às 2 da manhã. Não me lembro de nada disso, Zoe. Isso não tem graça. Não estou a brincar. Acordei na mansão dele, Emma. É uma mansão literalmente, tipo, e ele está a dizer que somos legalmente casados e que quer que eu continue casada com ele por 6 meses, por motivos comerciais, e que me pagará US$ 150.000. Mais silêncio. Então, tudo bem, vou buscá-la. Onde você está? Na verdade, não sei. Em algum lugar em Las Vegas, uma casa grande com vista para a avenida. Ele diz. Não posso sair até decidir se aceito a proposta dele. Isso é sequestro. Liga para a polícia e diz o que aconteceu. Eu embriaguei-me, casei-me e agora o meu marido legal não me deixa sair da casa dele até eu assinar um contrato. Não acho que isso seja ilegal. Deveria ser. Zoe, isso é loucura. Não podes estar a pensar seriamente nisso. US$ 150.000. É o valor do meu empréstimo estudantil. É a minha poupança. É a segurança financeira que nunca tive. Além disso, são 6 meses a mentir para todos, casada com um estranho, envolvida em sabe-se lá que tipo de negócio ilegal. És professora. Não podes arriscar a tua carreira por algo assim. Ela estava certa. Claro que estava certa. Isso era loucura, perigoso, poderia acabar com a minha carreira se alguém descobrisse. Mas aquele anel no meu dedo era tão lindo e a ideia de ficar livre de dívidas era tão tentadora. Tenho 24 horas para decidir. Posso ligar-te de volta, Zoe? Eu sei que é loucura. Loucura, ponto, ponto, ponto. Deixa-me pensar sobre isso. Ligo-te em breve, prometo. Desliguei antes que ela pudesse discutir mais e passei o resto do dia a explorar a minha prisão temporária. A mansão era tão impressionante quanto eu inicialmente pensara. 6 quartos, cinema em casa, adega, piscina, ginásio, o tipo de riqueza que eu só tinha visto em filmes, ponto. E num dos quartos de hóspedes,
Encontrei um guarda-roupa inteiro de roupas femininas no meu tamanho exato. Marcas de estilistas, tecidos caros, tudo. Desde roupas casuais a vestidos de noite. Luca claramente se preparara para isso. Planejava prender alguma mulher bêbada em um casamento e tinha a infraestrutura pronta. Isso deveria ter me aterrorizado, mas em vez disso me via experimentando um vestido, olhando-me no espelho, imaginando como seriam 6 meses vivendo assim. Naquela noite, Lucas se juntou a mim para jantar. Uma refeição elaborada preparada por um chefe particular, servida em uma sala de jantar com capacidade para 20 pessoas, mas que atualmente acomodava apenas nós dois em extremidades opostas de uma mesa ridiculamente longa. Isto é absurdo, disse eu, gesticulando para a distância entre nós. Estamos casados, aparentemente. Não podemos pelo menos comer no mesmo código postal? Um leve sorriso cruzou no seu rosto, a primeira expressão real que eu tinha visto nele. É justo, disse ele, sentando-se à minha frente, perto o suficiente para termos uma conversa de verdade. Já tomou sua decisão? Tenho algumas perguntas primeiro, começando com que tipo de negócio requer uma esposa falsa? O tipo que envolve expectativas familiares e valores tradicionais. Minha família é muito antiquada. Eles esperam que eu alcance certos marcos em determinadas idades, e o casamento é um deles. Sem uma esposa, não sou levado a sério nas discussões sobre os negócios da família. Então, trata-se de herança, impressionar a sua família, algo assim? Ele cortou um bife com precisão. Os detalhes específicos não são relevantes. O que importa é que preciso de uma esposa por 6 meses. Você precisa de dinheiro, e ambos podemos obter o que queremos com este acordo. Você disse negócios legítimos, mas pessoas com negócios legítimos precisam de casamentos falsos. És um criminoso? Essa é uma pergunta capciosa com uma resposta complicada. Ele olhou nos meus olhos. Eu opero em áreas cinzentas. Algumas das coisas que faço são legais, outras são questionáveis, outras ultrapassam os limites. Mas Zoe, tu não estás envolvida em nada disso. Tu és simplesmente minha esposa em público. Os negócios são separados. Podes prometer que não serei implicada se algo der errado, que não acabar presa ou ser alvo por causa das suas atividades? Posso prometer que será mantida completamente separada das operações. Para quem está fora do meu círculo íntimo, você é exatamente o que parece ser. Uma professora que teve um romance turbulento com um empresário e se casou impulsivamente em Las Vegas. Essa é a história, é tudo o que alguém saberá. E o meu emprego? Tenho que voltar ao trabalho em uma semana, lecionando na Califórnia, não em Las Vegas. Você vai se demitir. Vou compensar-te pelos salários perdidos. Parte do acordo. Ele disse isso tão casualmente, como se a minha carreira não fosse nada. Não pode manter as duas vidas. Professora de dia, esposa da máfia à noite. Não funciona. Esposa da máfia, então és. Eu não disse isso, mas, hipoteticamente, se eu estivesse envolvida em negócios organizados, não poderias dizer ao teu diretor que casada comigo enquanto leciona no ensino médio. Só a verificação de antecedentes já levantaria suspeitas. Perdi o apetite. Quer que eu deixe meu emprego, a carreira pela qual passei 4 anos na faculdade e 2 anos obtendo credenciais, para simplesmente desistir por 6 meses de fingir? Quero que tire uma licença sabática. Diga a eles que é por motivos pessoais, o que é verdade. Que te casaste e precisas de tempo para te adaptares à tua nova vida. Após 6 meses, divorcias-te, alegando diferenças irreconciliáveis, e voltas a lecionar com $150.000 no banco. A tua carreira não está arruinada, apenas ponto, 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 pausa. Professores não tiram licenças sabáticas. Eu teria que me demitir e não há garantia de que seria recontratada. Então, eu aumentaria a compensação para 200.000 zizil por 6 meses, o suficiente para que, mesmo que não consiga recuperar o seu emprego exato, tenha tempo para encontrar outra coisa sem pressão financeira. Ele inclinou-se para a frente. Zoe, estou a tentar ser justo aqui, para que valha a pena para si, mas preciso que compreenda que este casamento vai acontecer, quer concorde com os termos ou não. A única questão é se vai beneficiar financeiramente com isso ou se vai lutar contra isso de forma dispendiosa em tribunal. Isso não é justiça, é manipulação. Chame do que quiser, mas tome uma decisão esta noite. Preciso saber se você aceita
ou se vamos fazer isso da maneira mais difícil. Afastei o prato, agitado demais para comer. Se eu concordar e não estou a dizer que estou, o que exatamente implica ser sua esposa? Você disse nada de sexo, quartos separados. Mas e quanto a aparições públicas? O que se espera que eu faça? Participar de eventos com a minha família, jantares de negócios, ocasiões sociais ocasionais, agir de forma afetuosa, mas não abertamente sexual, segurar a minha mão, deixar que eu coloque o meu braço à sua volta, sorrir quando as pessoas perguntam sobre o nosso romance relâmpago. Essencialmente, vender a história de que nos apaixonamos loucamente e mal podíamos esperar para nos casar. E, em privado, somos colegas de quarto, educados e cordiais, mas mantendo distância. Tu tens o teu espaço, eu tenho o meu. Coordenamos a nossa história pública. Mas, fora isso, vivemos vidas separadas dentro da mesma casa por 6 meses. Por 6 meses. Depois o acordo de divórcio, e tu nunca mais precisas de me ver. Fiquei a precisar de andar de um lado para o outro. Isto é loucura. Tudo isto é loucura. Eu nem te conheço. Não sei em que você está envolvido. Quem é sua família, no que eu estaria me metendo. Então pergunte agora, antes de decidir, pergunte tudo o que quiser saber. Parei de andar de um lado para o outro e me virei para encará-lo. Você é perigoso? Estarei em perigo por sua causa? Sou muito perigoso, mas não para você. Você estará protegida, segura, a salvo de qualquer coisa relacionada aos meus negócios. Isso não é negociável. Você já matou pessoas? Essa não é uma pergunta que você queira responder. É sim. Se eu vou ser sua esposa falsa, preciso saber com o que estou a lidar. Você já matou pessoas? Ele ficou em silêncio por um longo momento, depois disse: sim, em legítima defesa para proteger a minha família, em situações em que foi necessário. Não sou um assassino em série, mas também não sou um santo. Faço o que precisa ser feito no meu mundo. A confissão deveria ter me feito fugir, mas em vez disso achei estranhamente honesta. Pelo menos ele não estava a mentir. Porque você é claramente rica o suficiente para encontrar alguém disposto a fazer isso. Por que prender uma estranha bêbada em um casamento? Porque você era conveniente, descomplicada e perfeita para o que eu precisava. Alguém sem conexões com o meu mundo, sem conhecimento dos meus negócios, sem complicações. Uma garota bêbada aleatória em Las Vegas que queria um casamento era exatamente o que eu estava procurando. Ele se aproximou e disse: porque você parece genuína, mesmo bêbada. Você era doce, engraçada, entusiasmada. Essas qualidades são úteis para vender uma história de amor. Então você se aproveitou de uma mulher bêbada e agora tenta fazer com que pareça romântico. Aproveitei uma oportunidade. Não estou a dizer que é romântico, apenas prático. Ele estava perto o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro da sua colônia cara e sutil. Zoe, preciso de uma resposta. Vais fazer isso ou vou ligar para os meus advogados? Olhei para ele, esse homem perigoso e complicado que me prendeu numa situação impossível. Depois olhei para o anel no meu dedo, pensei nos meus empréstimos estudantis, na minha conta bancária em dificuldades, nos meus amigos que estavam todos a avançar na vida enquanto eu estava presa. 250. Ouvi-me dizer: esse é o meu preço, 250 mil por 6 meses, e quero por escrito que, após o divórcio, você forneça uma referência para qualquer emprego ao qual eu me candidatar, dizendo que fui sua assistente pessoal ou algo assim, para que a lacuna no meu currículo não pareça desemprego. 250 mil é muito dinheiro. Está a pedir-me para desistir da minha carreira, mentir para todos que conheço e casar com um homem que acabou de admitir ter matado pessoas. Acho que vale 250 mil. Ele me estudou por um momento, depois acenou com a cabeça. Fechado. Vou alterar o contrato hoje à noite, assinará amanhã de manhã e então começaremos a encenação. Assim, sem mais nem menos, concordei com um acordo insano e seguimos em frente. Bem-vinda à sua nova vida, Sr. Russo. Na manhã seguinte, assinei o contrato com as mãos trêmulas. Eram 23 páginas de jargão jurídico que basicamente diziam que eu estava a vender 6 meses da minha vida a um estranho por $250 mil.
Quando terminei, a advogada de Lucas, uma mulher severa chamada Patrícia, que parecia ter tudo, testemunhou a assinatura e arrumou os documentos. Parabéns pelo seu casamento, disse Patrícia secamente. Preparei a declaração que você dará se alguém perguntar sobre o casamento rápido. Revise-a e memorize-a. A história precisa ser consistente. A história era surpreendentemente detalhada. Nós nos conhecemos há 2 meses em um evento de caridade em Los Angeles. Ele ficou imediatamente encantado comigo. Perseguiu-me apesar da minha hesitação inicial. Conquistou-me com o seu charme e gestos românticos. O casamento em Las Vegas foi impulsivo, sim, mas pareceu certo porque estávamos profundamente apaixonados. Estávamos a planear uma celebração maior para a família e amigos assim que nos estabelecêssemos na vida de casados. Isto é um romance, não uma história de capa, disse eu, lendo as páginas. As pessoas realmente acreditam em coisas assim? Elas acreditam no que querem acreditar. A maioria das pessoas quer acreditar em romances turbulentos. Elas aceitarão esta história porque é atraente. Patrícia fechou a sua pasta. O seu trabalho é vendê-la de forma convincente. Consegue fazer isso? Sou professora. Finjo entusiasmo por vírgulas e Shakespeare para adolescentes que preferem estar no TikTok. Posso fingir entusiasmo por um casamento falso? Ótimo, porque o primeiro teste é hoje à noite. O irmão de Luca vai dar um jantar em família. Será apresentada como a nova esposa. Essas pessoas não são estúpidas. Vão procurar falhas na sua história. Dê a eles nenhuma depois que a Patrícia saiu. Encontrei o Luca no escritório dele, uma sala onde eu não tinha permissão para entrar até agora. Era exatamente o que eu esperava. Madeira escura, móveis de couro, vários ecrãs de computador e um ar de negócios sérios a serem conduzidos. A sua família não sabe sobre o acordo, sabe? Perguntei da porta. Eles sabem que me casei, mas não sabem as circunstâncias ou os termos. Para eles, você é exatamente o que a história diz. Uma mulher por quem me apaixonei e com quem me casei impulsivamente. E se eles não acreditarem? E se acharem que sou uma caçadora de fortunas ou uma vigarista? Então eu te defenderei. Convencerei eles do contrário. Isso faz parte do acordo. Eu faço isso parecer crível para a minha família e os meus parceiros de negócios. Você só precisa aparecer e entrar no jogo. Como eles são? Como a sua família? Ele recostou-se na cadeira pensando. O meu irmão Marco suspeita de tudo e de todos. Ele vai interrogar-te, tentar encontrar inconsistências. A minha irmã Diana é romântica, vai querer detalhes sobre a nossa história de amor, provavelmente vai chorar com a beleza disso. A minha mãe é uma italiana tradicional. Vai julgar-te pela tua culinária, pelo teu vestuário, pela tua capacidade de te integrares na nossa família. E o meu pai, ele fez uma pausa. O meu pai é a razão pela qual eu precisava de me casar. Ele não aprova solteiros em posições de liderança, acha que eles são instáveis e irresponsáveis. Eu precisava de uma esposa para satisfazer os requisitos dele para assumir certas operações comerciais. Então isso é sobre uma promoção criminosa. Prefiro pensar nisso como uma transição de liderança. Mas sim, essencialmente, ele ficou parado, indo até um armário em seu escritório e tirando uma sacola de roupas. Mandei fazer isso para você, para esta noite. Minha mãe é antiquada sobre essas coisas. Esposas devem se vestir adequadamente, representar bem a família. Dentro da sacola de roupas havia um vestido que era, de alguma forma, modesto e deslumbrante, de seda verde escura, corte elegante, do tipo que dizia dinheiro sem gritar, e com ele joias, joias verdadeiras, não bijutaria, brincos e colar de esmeraldas que provavelmente custaram mais do que o meu carro. Eu devo usar a fortuna de outra pessoa ao pescoço? Você deve usar o presente do seu marido para a sua esposa? É assim que a minha família vê as coisas. Recusar as joias seria um insulto. Isto é uma loucura, tudo isto. Eu devia ter fugido ontem, mas você aceitaste o acordo. Agora tens de viver com isso. Ele aproximou-se, ajustando o colar na caixa. Zoe, preciso que compreendas uma coisa. Esta noite, a minha família estará a observar tudo. Como interagimos, se pareces à vontade, se o casamento parece genuíno. Se suspeitarem que é falso, arruína tudo. Por isso, esta noite, tens de esquecer que isto é um acordo. Tens de ser realmente minha esposa. Consegues fazer isso? Posso tentar. Tentar não é suficiente, tens de conseguir. Os seus olhos escuros fixaram os meus. Não estou a tentar assustar-te, estou a tentar preparar-te.
A minha família não é como as famílias normais. Eles são complicados, perigosos e extremamente perspicazes. Não conseguir convencê-los não é apenas embaraçoso, é potencialmente perigoso para nós dois. O que acontece se eles não acreditarem em mim, se eu estragar a história? Então lidaremos com as consequências que prefiro não detalhar. Só não estragues tudo, segue o guião, segue a minha liderança e vamos superar isto. Naquela noite, enquanto me preparava no meu quarto designado, que era quase tão grande quanto todo o meu apartamento em casa, pratiquei a história no espelho. Nós nos conhecemos num evento de caridade. Ele me conquistou, nos apaixonamos. O casamento em Las Vegas foi impulsivo, mas certo. Estou tão feliz que ele é incrível. Isto é real. As mentiras soavam estranhas na minha boca, mas o vestido assentava na perfeição. As joias brilhavam lindamente, e quando me olhei no espelho, vi alguém que poderia ser a esposa de um mafioso. Elegante, sofisticada. Cara, estás linda. A voz do Luca, vinda da porta, fez-me sobressaltar. Ele vestiu um fato que provavelmente custou mais do que o meu salário mensal, cinzento escuro, perfeitamente ajustado, fazendo-o parecer em todos os aspectos o empresário perigoso que era. Obrigada, estás intimidador. Ótimo, é esse o objetivo. É o objetivo. Ele atravessou a sala e pegou uma pequena caixa. Mais uma coisa para esta noite. Dentro havia uma aliança de casamento simples, de platina, elegante, claramente feita para combinar com o meu anel de noivado. Não trocamos alianças na capela. Perguntei quando ele a colocou no meu dedo. Estavas bêbada demais para perceber. Nós pulamos essa parte. Estou a corrigir o descuido agora. As suas mãos eram quentes, o toque surpreendentemente gentil. Agora você parece devidamente casada. Sinto que estou a usar uma fantasia, a brincar de me vestir na vida de outra pessoa. É exatamente isso que você está a fazer. Lembre-se apenas que nos próximos 6 meses, isso não é uma fantasia, é a sua vida. Quanto mais cedo você aceitar isso, mais fácil será. A viagem até a casa dos pais dele estava silenciosa, a tensão aumentando a cada quilômetro. Quando chegamos a uma propriedade que fazia a mansão do Luca parecer modesta, a minha ansiedade disparou. É aqui que os teus pais moram. É aqui que o meu pai conduz os negócios. Eles têm uma casa menor para morar. Esta é para reuniões de entretenimento, reuniões familiares. Ele ajudou-me a sair do carro, a sua mão quente na minha cintura, um gesto que parecia afetuoso, mas parecia controlador. Lembra-te da história, segue a minha orientação. Não ofereças informações que eles não pedem. E Zoe sorria. Você deveria estar apaixonada por mim. Eu forcei um sorriso quando nos aproximamos da porta da frente. Isso é assustador. Tente ser mais suave, mais genuína. Pense em algo que a faça feliz. Pensei nos $250.000 que estavam a ganhar. O sorriso saiu mais natural. Melhor manter isso. A porta se abriu e, de repente, estávamos cercados pelos russos. A mãe de Lucas se aproximou imediatamente. Uma mulher pequena, mas formidável, com olhos perspicazes e um abraço que parecia mais uma avaliação do que uma saudação. Então, esta é a rapariga que roubou o coração do meu filho tão rapidamente. Nem sequer chegamos a conhecê-la antes do casamento, disse ela num inglês com sotaque, recuando para estudar o meu rosto. O Luca mostrou-nos fotos, mas você é ainda mais bonita ao vivo. Sou a Carmela e deve chamar-me mamã. Agora somos família. Obrigada, mamã. Maravilhoso conhecê-la. A palavra soava estranha na minha língua. Chamar uma estranha de mamã, mas ela sorriu com aprovação. Entre, todos estão à sua espera para conhecê-la. Ela passou o braço pelo meu, separando-me de Luca com eficiência treinada. Tem de me contar tudo. Como se conheceram? Quando soube que ele era o tal, o casamento foi bonito? A irmã de Luca, Diana, interceptou-nos no hall de entrada. Mais nova que Luca, talvez com cerca de 30 anos, com as mesmas características escuras, mas uma expressão mais calorosa. Mamã não a interroga assim que ela entra, deixa-a respirar. Ela abraçou-me calorosamente. Sou a Diana, bem-vinda na família. Embora deva dizer que estou magoada por o meu irmão mais velho se ter casado sem convidar a sua irmã favorita. Foi muito impulsivo, disse eu, seguindo o guião. Estávamos em Las Vegas para a despedida de solteira da minha melhor amiga,
E Lucas surpreendeu-me ao voar para se juntar a mim. Uma coisa levou a outra e não conseguimos esperar. Parecia certo. Que romântico. Gianna apertou o peito dramaticamente. Mamã, veja, o amor verdadeiro não espera por um planeamento adequado e uma lista de convidados. Simplesmente acontece. O amor verdadeiro ainda deve envolver a família, disse Carmela com firmeza. Mas ela estava a sorrir. Mas o que está feito, está feito. Venha conhecer todos os outros. A sala de jantar já estava cheia, pelo menos 15 pessoas. Todas elas virando-se para olhar quando entramos. Luca apareceu ao meu lado imediatamente, a sua mão encontrando a minha, os dedos entrelaçando-se num gesto que parecia natural. Está feito, está feito. Venha conhecer todos os outros. A sala de jantar já estava cheia, pelo menos 15 pessoas, todas se virando para nos olhar quando entramos. Luca apareceu ao meu lado imediatamente, sua mão encontrando a minha, os dedos entrelaçando-se num gesto que parecia natural, mas parecia estratégico. Pessoal, esta é Zoe, minha esposa. Sua voz transmitia autoridade, desafiando qualquer um a questionar ou contestar Zoe. Aqui estão todos. As apresentações se misturaram, irmãos, primos, tios, colegas de trabalho, todos me estudando com vários graus de curiosidade, suspeita e avaliação. Eu sorri até o meu rosto doer. Repeti a história de cobertura tantas vezes que começou a parecer quase verdadeira e deixei Luca guiar-me pelo campo minado social. O seu irmão Marco era exatamente como descrito. Desconfiado, calculista, fazendo perguntas destinadas a me confundir. Então você é professora, disse ele durante os coquetéis, seu tom fazendo com que soasse como uma acusação. Inglês no ensino médio, isso é bem diferente dos interesses comerciais da nossa família. Como você acabou num evento de caridade onde Luca estava presente? Esses eventos costumam ser frequentados por professores de escolas públicas. A minha amiga Emma trabalha com organização de eventos e tinha um ingresso extra, então me convidou para ir. A mentira saiu naturalmente. Nós praticamos a pergunta específica. Eu quase não fui, mas Emma me convenceu, dizendo que eu precisava sair mais, e ela estava certa. Aquela noite mudou a minha vida. Conveniente, o meu irmão comparece a um evento de caridade, algo que ele raramente faz, e acaba conhecendo a mulher com quem casaria 2 meses depois. O ceticismo de Marco era palpável. Que coincidência! Algumas pessoas chamam isso de destino. Luca interrompeu suavemente, deslizando o braço pela minha cintura e puxando-me para mais perto. Eu chamo isso de a melhor decisão que nunca planeei tomar. Zoe entrou naquele evento e eu não conseguia tirar os olhos dela. Às vezes, você simplesmente sabe que nunca fui do tipo que sabe. Às vezes, você simplesmente sabe. Marco rebateu. Você é calculista, estratégica. Todo esse romance turbulento parece fora do seu caráter. Talvez eu estivesse cansada de ser calculista. Talvez eu quisesse algo espontâneo pela primeira vez na vida. A voz de Luca agora tinha um tom mais agressivo. É tão difícil acreditar, Marco, que eu pudesse me apaixonar como uma pessoa normal? Sim, na verdade é. A tensão foi quebrada pelo pai de Luca, a entrar na sala. Um homem na casa dos 70 anos que chamava a atenção sem dizer uma palavra. Todos ficaram em silêncio, até Marco. O patriarca tinha chegado. Então esta é a rapariga, disse ele num inglês com sotaque forte, aproximando-se de nós com passos lentos e deliberados. Aquela que convenceu o meu filho a finalmente assentar. Deixa-me olhar para ti. Ele circulou-me como se eu fosse gado a ser avaliado para a compra. Mantive-me firme, mantive o sorriso no rosto e tentei não mostrar o quanto estava intimidada. É jovem, disse ele finalmente, mais jovem do que eu esperava. Tem 25, 27 anos, senhor? Senhor, gosto disso, respeitoso. Ele virou-se para Luca. Ela é bonita, parece inteligente, mas será que ela consegue lidar com esta família? Consegue lidar com você? Ela consegue lidar comigo muito bem, papá. Melhor do que bem, na verdade. Ela mantém-me com os pés no chão. Lembra-me que há mais na vida do que negócios. A mão de Luca na minha cintura apertou-se ligeiramente. Um sinal que eu aprendido significava entre no jogo. Ela é exatamente o que eu precisava. O que precisamos é saber se ela entende com quem se casou, disse o patriarca sem rodeios. Esta não é uma família normal, menina. Temos expectativas, tradições
maneiras de fazer as coisas. Você consegue se adaptar, se encaixar, ou vai causar problemas? Isso não estava no roteiro. Luca me avisou que o pai dele era tradicional, mas não que ele seria tão direto, tão desafiador. Senti que todos estavam me observando, esperando para ver como eu. Eu aprendo rápido, senhor, e amo o seu filho. Isso significa que farei o que for preciso para fazer parte desta família, para apoiá-lo, para me integrar. Olhei diretamente nos olhos do velho. Sei que não sou o que esperava. Sei que este casamento foi rápido e pouco convencional, mas estou comprometida com o Luca, com esta família, em fazer isto funcionar. É tudo o que posso prometer. O patriarca me estudou por um longo momento. Então, surpreendentemente, sorriu. Ela tem coragem. Gosto disso. Muitas mulheres hoje em dia são fracas, medrosas. Parece medrosa, mas mantém a sua posição. Isso é bom. Ele deu uma palmada no ombro de Luca. Fez bem, filho. Mantenha-a. Ao afastar-me, senti o corpo de Luca relaxar ligeiramente. Acabaste de passar no teste mais difícil, murmurou ele ao meu ouvido. É quase impossível obter a aprovação do meu pai. Impressionaste-o. Eu estava aterrorizada. Sei que ele também sabia, mas não recuou. Recuar é isso que ele respeita. O jantar foi um evento elaborado. Prato após prato de comida italiana, vinho fluindo livremente, conversa misturando inglês e italiano de maneiras que às vezes me deixavam perdida. Mas Luca ficou por perto, traduzindo quando necessário, desviando a conversa de tópicos perigosos, interpretando o papel de novo marido atencioso de forma tão convincente que quase acreditei nisso. Vocês dois são fofos juntos, observou Diana durante a sobremesa. A maneira como ele olha para ti, Zoe. Nunca vi meu irmão olhar para ninguém assim, porque ele está a fingir. Eu queria dizer que tudo isso era encenação, mas apenas sorri e apertei a mão de Luca. Sou uma mulher de sorte. Nós dois temos sorte, corrigiu Luca, levando a minha mão aos lábios e beijando-a gentilmente. O gesto era pura encenação, mas fez várias mulheres à mesa suspirar. Depois do jantar, Carmela me encurralou no lavabo. Preciso lhe dizer uma coisa, de mulher para mulher. O meu filho é complicado, difícil, o negócio dele é perigoso. Embora não falemos disso diretamente, vocês é jovem, doce, provavelmente despreparada para o que esta vida realmente significa. Sei que não será fácil, ainda não sabe de nada, mas vai aprender. Ela tocou a minha bochecha gentilmente. Vejo como olha para ele. Talvez o ame, talvez ainda esteja a descobrir. Mas Zoe, se vai fazer parte desta família, precisa ser forte. As mulheres no nosso mundo têm que ser mais fortes que os homens. Temos que protegê-los de si mesmos, criar filhos no caos e sorrir durante tudo isso. Você consegue fazer isso? Eu posso tentar. Tentar não é suficiente. Você precisa se comprometer completamente ou precisa sair agora, antes que seja tarde demais, antes que você se envolva demais. Os olhos dela eram gentis, mas firmes. Eu gosto de você. Quero ver-te destruída por este mundo. Então decide agora. Estás dentro ou vais fugir? A ironia das suas palavras, sem saber que isso já era um acordo com data de validade, me fez querer rir e chorar ao mesmo tempo. Estou dentro. Escolhi Lucas sabendo que a vida dele era complicada. Não vou fugir. Ótimo. Então vamos ensinar-te o que precisas de saber para ser uma esposa russo, como sobreviver nesta família. Ela abraçou-me com força. Bem-vinda, filha. Agora és uma de nós. A viagem de volta para casa foi silenciosa, ambas exaustas da performance. Quando finalmente chegamos à mansão, tirei os sapatos caros e desabei no sofá da sala de estar. Foi o jantar mais estressante da minha vida, eu disse. E uma vez jantei com os pais do meu ex-namorado, que passaram 2 horas a explicar porque eu não era boa o suficiente para o filho deles. Luca afrouxou a gravata, serviu 2 copos de uísque e entregou-me um. Tu te saíste bem, melhor do que bem. Tu os convenceste. Até Marco parecia acreditar nisso no final. A tua mãe me encurralou no banheiro e disse que eu precisava ser forte, que esta família iria destruir-me se eu não tomasse cuidado. Foi muito sinistro e muito doce ao mesmo tempo. Minha mãe é brutalmente honesta, envolta em preocupação maternal. Ele sentou-se ao meu lado, perto, mas sem me tocar. Ela gosta de ti. Isso é importante.
Se ela te odiasse, os próximos 6 meses teriam sido um inferno. E agora? Conheci a família, passei nos testes, o que acontece a seguir? Agora vamos nos estabelecer na rotina, tu participarás de mais eventos familiares, alguns eventos de negócios, seremos vistos juntos publicamente, venderemos a história para todos fora da família, Serpaoi, entre uma coisa e outra, tu vai morar aqui, fazer o que quiser com o seu tempo e receber os seus pagamentos. Parece chato, 6 meses a vestir-se bem e a participar em jantares. Pode arranjar um hobby, aprender italiano, ler todos aqueles livros que sempre quis ler. Isto é essencialmente umas férias pagas com requisitos ocasionais de desempenho. Ele rodou o seu whisky. A maioria das pessoas consideraria isso um bom negócio. A maioria das pessoas não vive uma mentira completa para pessoas que provavelmente poderiam matá-las se descobrissem a verdade. Ninguém está a matar-te, Zoe. Para de ser dramática. O teu pai disse literalmente: preciso de entender com quem me casei. A tua mãe avisou-me que este mundo destrói as pessoas. O teu irmão acha que sou uma vigarista. Perdoa-me por ser um pouco dramático em relação à minha segurança. É justo. Ele terminou o seu whisky, mas, pelo que vale, está sob a minha proteção agora. Isso significa algo no meu mundo. Ninguém te toca, ninguém te ameaça. Estás mais segura agora do que nunca estiveste, porque sou tua esposa falsa. Porque és minha esposa. Falsa ou não, o rótulo oferece proteção, independentemente da autenticidade. Ele levantou-se e ofereceu-me a mão. Vamos, quero mostrar-te uma coisa. Ele levou-me a uma parte da casa que eu ainda não tinha explorado. Uma biblioteca deslumbrante, com livros do chão ao teto, móveis de couro, o tipo de espaço que convidava a horas de leitura. Eu preparei isto para ti, disse Luca, apontando para uma seção de livros mais novos. Tu mencionaste que é professora de inglês. Imaginei que apreciaria boa literatura e isto. Ele abriu um portátil na secretária. É seu para uso pessoal. Envia e-mails aos seus amigos, mantenha-se em contato com a família, faça o que quiser, mas não mencione nada sobre o nosso acordo ou os meus negócios. A consideração surpreendeu-me. Não precisava de fazer isto. Preciso que se sinta confortável aqui. Pessoas confortáveis são pessoas convincentes. Se estiver infeliz, isso nota-se. Se estiver satisfeito, isso vende melhor a história. Ele dirigiu-se à porta. Use este espaço como quiser, agora é seu, juntamente com tudo o resto nesta casa. Depois de ele sair, sentei-me na biblioteca, rodeada de livros, e tentei processar a minha nova realidade. Há uma semana, eu era uma professora que vivia de salário em salário num apartamento apertado. Agora, era a esposa de um mafioso, vivendo numa mansão, usando joias que valiam mais do que o meu carro, desempenhando um papel na vida complicada de outra pessoa, e tinha 5 meses e 3 semanas para desempenhá-lo. Nas semanas seguintes, estabeleci uma rotina que era surreal na sua normalidade. Passava as manhãs na biblioteca a ler ou a enviar e-mails aos meus amigos com versões cuidadosamente editadas da minha nova vida. À tarde, nadava, fazia exercício no ginásio ou explorava a vizinhança com Marco, um dos seguranças de Luca que tinha sido designado para me vigiar sempre que Luca estava a trabalhar. Sou uma prisioneira ou uma esposa? Perguntei a Marco uma tarde quando ele insistiu em me acompanhar a um café a 3 quarteirões de distância. Você está protegida. Ordens do chefe. Onde quer que você vá, eu vou. Ele tinha cerca de 30 anos, era forte como um tanque, e apesar de sua aparência intimidante, era surpreendentemente boa companhia. E se eu quisesse ir às compras, ver um filme, almoçar com uma amiga? Então eu iria consigo discretamente. Na maior parte do tempo, nem sentiria a minha presença. Isso é assustador. Isso é proteção. Este não é um casamento normal, mas as ameaças são reais. As pessoas sabem que é a esposa do Luca, o que a torna valiosa. Sequestro, chantagem, coisas piores. Esses são riscos reais. O chefe não está a ser paranoico, está a ser inteligente. Foi um lembrete de que este mundo, o mundo do Luca, trazia perigos que eu compreendia totalmente. As roupas caras e a mansão eram uma coisa, a necessidade de segurança constante era outra. O próprio Luca era surpreendentemente atencioso. Mantínhamos quartos separados, tomávamos o pequeno almoço juntos na maioria das manhãs e ele verificava como eu estava ao longo do dia por mensagem de texto em público.
nos jantares de família que aconteciam semanalmente, em eventos de negócios que eu era obrigada a comparecer. Ele desempenhava perfeitamente o papel de marido dedicado, afetuoso sem ser possessivo, atencioso sem ser sufocante. Era tudo uma encenação, mas era uma boa encenação. Estás a melhorar nisso, comentou ele uma noite, depois de termos participado num baile de gala de caridade. Tu mal hesitaste quando aquela mulher perguntou sobre os nossos planos de lua de mel. A tua resposta foi imediata e convincente. Sou professora de inglês. Conto histórias sobre autores mortos para adolescentes que não se importam. Isso é apenas um tipo diferente de contar histórias. É só isso que isso é para ti, uma história? O que mais poderia ser? Tu me pagaste para desempenhar um papel, e é isso que estou a fazer. Esse é o acordo. Tirei os sapatos de salto alto elegantes que usei a noite toda. Por que esperavas que eu realmente me apaixonasse por ti? Que desenvolvesse sentimentos reais porque és tão charmoso e generoso? Não, mas esperava algum nível de compromisso. Estou a desempenhar esse papel, esse é o acordo. Tirei os sapatos de salto alto elegantes que usei a noite toda. Por que esperavas que eu realmente me apaixonasse por ti, que desenvolvesse sentimentos reais? Porque és tão charmoso e generoso. Não, mas esperava algum nível de conexão. Estamos a viver juntos, a passar muito tempo juntos. A maioria das pessoas desenvolveria pelo menos uma amizade. A maioria das pessoas não pagam um ao outro por casamentos falsos. De repente, cansei-me da conversa. Boa noite, Luca. Obrigada por uma noite adorável de mentiras e encenação. Deixei-o parado no hall de entrada com algo parecido com mágoa ou desapontamento no rosto. Mas isso era problema dele, não meu. Eu estava ali por 6 meses e $250 mil. Não por amizade, não por conexão e definitivamente não por sentimentos. 3 meses depois do acordo, algo mudou. Não consegui identificar exatamente quando isso aconteceu, mas comecei a notar coisas sobre Luca que não tinha notado antes. A forma como ele sempre se certificava de que o meu café estava perfeito de manhã, como ele me enviava mensagens durante o dia apenas para saber como eu estava, sem motivos profissionais, apenas perguntando como eu estava, os pequenos presentes que apareciam no meu quarto, livros que ele achava que eu gostaria, flores porque ele tinha reparado que eu as tinha admirado numa loja. Estás a ser estranho, disse-lhe uma manhã ao pequeno almoço. Mais atencioso do que o acordo exige. Não posso ser atencioso com a pessoa que vive na minha casa? Podes, mas é diferente. Devemos ser parceiros de negócios, não amigos de verdade. Não podemos ser os dois? Não podemos ser ambos? Ele pousou o jornal e deu-me toda a sua atenção. Zoe, temos mais 3 meses juntos. Parece um desperdício passar esse tempo mantendo esta distância fria. Por que não tornar isso agradável? Porque o agradável leva ao complicado. E o complicado torna o fim mais difícil. Ou talvez o agradável apenas torne o presente mais suportável. Ele estendeu a mão por cima da mesa e cobriu a minha. Não estou a pedir que se apaixone por mim, apenas que pare de me tratar como se eu fosse apenas um salário. A mão dele era quente e forte, e percebi que tinha parado de me afastar dos seus toques casuais em algum momento nos últimos 3 meses. Eu tinha me acostumado com ele, me sentia confortável, talvez até tivesse começado a gostar dele. Tudo bem, podemos ser amigos, mas apenas amigos. Quando isso acabar, daqui a 3 meses, seguiremos caminhos separados, como planejado. Como planejado, ele concordou, mas algo em sua expressão sugeria que ele não estava totalmente convencido de que seria assim que isso terminaria. A amizade, se é que era isso, tornou as semanas seguintes mais fáceis. Nós assistíamos filmes juntos à noite, discutíamos livros que ambos líamos, cozinhávamos juntos nas noites em que o chefe estava de folga. Parecia perigosamente próximo de um relacionamento real, o que deveria ter me aterrorizado, mas em vez disso era agradável. Conta-me sobre antes, eu disse. Uma noite estávamos na biblioteca, ambos a ler, mas não realmente a ler, apenas a existir confortavelmente no mesmo espaço. Antes de tudo isso, como era a tua vida? Ocupada, solitária, focada inteiramente nos negócios e nas obrigações familiares? Ele fechou o livro. Eu estava a ser preparado para assumir as operações do meu pai, o que significava aprender tudo sobre o negócio, legal e ilegal,
Significava sacrificar desejos pessoais pelas necessidades da família. O romance não fazia parte do plano. Relacionamentos eram distrações. Então você nunca me apaixonei. Achei que já tinha me apaixonado uma vez pela minha namorada da faculdade, antes de mergulhar de cabeça nos negócios da família, mas ela não conseguiu lidar com a minha vida e foi embora antes que as coisas ficassem sérias. Ele me estudou cuidadosamente. E você? Já se apaixonou? Uma vez, por outro professor. Namoramos por 2 anos, conversamos sobre casamento, planejamos todo o futuro, mas então ele recebeu uma oferta de emprego em Nova York e eu ia ficar na Califórnia. Tentamos um relacionamento à distância por cerca de 3 meses, até que ele admitiu que conhecera outra pessoa. A memória doía menos do que antes. Achei que nunca mais confiaria em ninguém depois disso, e aqui estou eu, num casamento falso com um criminoso. A vida é engraçada. Não sou apenas um criminoso. Não, também és uma ótima cozinheira e tens um gosto excelente para livros. Criminoso multifacetado. Ele atirou-me uma almofada e eu atirei-a de volta, e de repente estávamos a rir como amigos de verdade, em vez de parceiros de negócios. Foi o momento mais genuíno que tínhamos partilhado desde que tudo isto começou. A mudança não passou despercebida pela família do Luca. No jantar familiar seguinte, a Diana puxou-me de lado com um sorriso cúmplice. Então, tu e o meu irmão estão mesmo a apaixonar-se, não é? O quê? Não, nós apenas nos damos bem, é só isso. Zoe, conheço o Luca desde sempre, e nunca o vi olhar para alguém da maneira como olha para ti, e tu te iluminas quando ele entra numa sala. Isso não é apenas dar-se bem, é algo mais. Estás a imaginar coisas. Este casamento ainda é novo, ainda estamos a nos conhecer. Continue a dizer isso a si mesma, mas eu sei o que vejo. Ela me abraçou e eu fiquei feliz com isso. Você é boa para ele, você o torna mais humano, menos um robô empresário. A conversa me incomodou mais do que deveria, porque ela estava certa. Eu realmente me animava quando o Luca entrava na sala. Eu realmente ansiava pelas nossas noites juntos, pelas nossas conversas, pelo conforto fácil que desenvolvemos, e isso era perigoso, porque em 2 meses e meio isso acabaria, ele me pagaria, nos divorciaríamos e eu voltaria para a minha vida real. Apegar-me não fazia parte do plano. Tentei recuar, restabelecer a distância, mas Luca parecia determinado a fazer o contrário. Ele começou a chegar à casa mais cedo, a passar mais tempo comigo, a iniciar conversas sobre tudo, desde política a filmes favoritos. Parecia que ele estava a perseguir-me ativamente, o que não fazia sentido, dado o nosso acordo. Por que estás a fazer isso? Perguntei finalmente uma noite. A atenção, o tempo juntos, a agir como se estivéssemos realmente num relacionamento. O nosso contrato não exigir este nível de compromisso. Talvez eu esteja cansado de fingir que somos apenas parceiros de negócios, quando claramente somos mais do que isso agora. Ele pousou o copo de vinho. Zoe, em algum momento nos últimos 3 meses, você se tornou minha amiga, possivelmente minha melhor amiga, a pessoa com quem eu quero conversar sobre o meu dia, compartilhar refeições, simplesmente estar por perto. Isso não faz parte de nenhum contrato, apenas o que aconteceu. A amizade tem uma data de validade. Daqui a 2 meses e meio, terminamos, a menos que decidamos que não. A sugestão pairou no ar entre nós. O que estás a dizer? Estou a dizer que talvez não nos divorciemos, talvez tornemos isto real, continuemos o que começamos. Pagaste-me para casar contigo, isso não é uma base para um relacionamento real. Não, mas os 3 meses que passamos realmente a conhecer-nos podem ser. Zoe, eu não esperava isto, não planeei isto, mas desenvolvi sentimentos por ti, sentimentos reais, e acho que talvez tu também tenhas. Ele estava certo. Essa era a parte assustadora. Em algum lugar entre os sorrisos falsos e o afeto fingido, eu comecei a realmente a importar-me com ele. Esperava isso, não planeei isso, mas desenvolvi sentimentos por ti, sentimentos reais, e acho que talvez tu também tenhas. Ele estava certo. Essa era a parte assustadora. Em algum lugar entre os sorrisos falsos e o afeto fingido, eu comecei a realmente me importar com ele, ansiar por vê-lo, sentir saudades quando ele ficava longe por muito tempo. Todos os sinais de sentimentos que eu não me permiti ter. Isso é uma péssima ideia, eu disse, nós somos terríveis juntos.
Eu sou professora, tu és um criminoso. Eu acredito em regras e leis. Tu as infringes profissionalmente. Não fazemos sentido. Fazemos todo o sentido. Os opostos se atraem, se equilibram, se tornam melhores. Tu me tornaste melhor. Zoe me fez questionar coisas que eu nunca questionei antes. Me fez querer ser mais do que apenas a sucessora do meu pai. Luca, pensa nisso. É tudo o que estou a pedir. Pensa se terminar isso é realmente o que tu queres, ou se, talvez, apenas talvez, nós tropeçamos em algo que vale a pena manter. Ele deixou-me sozinha com essa sugestão impossível e passei os dias seguintes a lutar com sentimentos que tentei tanto não desenvolver. O problema era complicado pelo fato de o mundo dele continuar a invadir a nossa bolha. Havia noites em que ele chegava tarde a casa, com sangue na camisa e escuridão nos olhos, o que sugeria que tinha feito coisas que eu não queria saber. Essas noites me lembravam quem ele realmente era. Não meu amigo, não meu possível namorado, mas um criminoso envolvido em operações que eu não podia apoiar. Onde você estava hoje à noite? Perguntei em uma dessas noites, encontrando-o em seu escritório às 2 da manhã, com um copo de uísque na mão, parecendo assombrado, cuidando de negócios. Nada com que você precise se preocupar. Isso não é uma resposta. E o sangue na sua manga sugere que foram negócios violentos. Ele olhou para a camisa como se não tivesse notado. Uma negociação deu errado. Tive que lembrar a alguém porque não deve contrariar-me. Já está resolvido. Tu magoaste alguém. Fiz o que era necessário para proteger os interesses da minha família. Esse é o meu trabalho, Zoe. É isso que eu faço. E eu devo simplesmente aceitar isso? Amar alguém que magoa as pessoas? Não estou a pedir que me ames. Estou a pedir que me compreendas. Este é o meu mundo. Não posso mudar isso, mas posso tentar mantê-lo separado de ti, de nós. Não há. Há um acordo que expira em 2 meses. Só isso. Deixei-o ali, zangado e confuso, odiando o facto de os meus sentimentos serem reais, enquanto a vida dele continuava impossível. Na manhã seguinte, tudo mudou. Acordei e encontrei o Luca já vestido, com as malas feitas junto à porta, com uma expressão séria. Temos de partir agora, sem perguntas. Confia em mim. O que está a acontecer? Alguém de uma família rival sabe sobre ti, sobre nós. Eles estão a planear usar-te para chegar até mim. Não é mais seguro ficar aqui. O medo tomou conta de mim. O que isso significa? Usar-me? Como? Sequestro, provavelmente. Eles acham que és minha esposa de verdade, que eu te amo. Eles não estão errados sobre a segunda parte e não precisam estar certos sobre a primeira parte para fazer de ti um alvo. Ele agarrou o meu braço com urgência na voz. Temos um esconderijo a cerca de 3 horas daqui. Ficaremos lá até que essa ameaça seja neutralizada, mas precisamos partir agora. Luca, não vou a lugar nenhum até que me expliques o que está a acontecer, quem está a ameaçar-me, por que agora, porque tomei uma decisão de negócios que incomodou algumas pessoas perigosas. Eles não podem atacar-me diretamente sem iniciar uma guerra, mas tu és vulnerável. Magoar-te magoa-me. Essa é a vantagem que eles planeiam usar. Então, é minha culpa por ser casado contigo. Esta é a realidade do meu mundo. Tentei manter-te separada dele, tentei proteger-te, mas os meus inimigos não se importam com separação. Eles importam-se com fraqueza, e tu te tornaste minha. A admissão de que eu era a fraqueza dele deveria ter sido romântica, mas, em vez disso, foi aterrorizante. Peguei o meu telemóvel, joguei algumas roupas numa mala e segui-o até ao carro, onde Marco já estava na espera. O esconderijo era, na verdade, uma cabana nas montanhas, isolada, bem protegida e completamente isolada do mundo que eu conhecia. Ficamos presos lá juntos por 3 dias, enquanto Luca coordenava com o seu pessoal para lidar com a ameaça. É assim que a nossa vida seria, eu disse no segundo dia, enquanto estávamos sentados na varanda, cercados por guardas armados da floresta a patrulhar o perímetro. Se ficarmos juntos, fugindo de ameaças, escondendo-nos constantemente, olhando por cima dos ombros, isso não é vida, é sobrevivência, é temporário. Assim que a situação for resolvida, voltamos ao normal. O teu normal ainda é anormal, mesmo em dias tranquilos. Estás envolvido em operações ilegais, pessoas ficam feridas, leis são violadas. Não consigo construir uma vida com base nisso. Então, o que você quer?
Você quer que eu me afaste da minha família, abandone as minhas responsabilidades e me torne outra pessoa completamente diferente? Eu quero que você seja alguém que não me faça escolher entre amar você e respeitar a mim mesmo. As palavras ficaram suspensas entre nós, honestas, dolorosas, impossíveis de serem retiradas. Eu não posso ser essa pessoa, disse Luca finalmente. É isso que eu sou, o que eu sou. Eu tentei ser melhor por você, tentei separar você do pior disso tudo, mas eu não posso mudar a minha natureza fundamental. Esta vida, este negócio, não é algo de que eu possa simplesmente me afastar. Eu sei disso, é por isso que isto tem que acabar. No quarto dia, o pessoal do Luca eliminou a ameaça, matou os homens que estavam a planear me levar, enviou uma mensagem à família rival de que tentar novamente significaria guerra. Voltamos para a mansão, mas tudo parecia diferente agora. A amizade confortável que construímos foi manchada pela realidade, a realidade dele, que eu não aceitar. Faltam 2 meses, eu disse naquela noite. Vamos apenas passar por eles profissionalmente, sem mais fingimentos de que isso poderia ser algo real. É isso mesmo que você quer jogar fora. O que construímos? Não construímos nada real. Construímos uma fantasia numa bolha que sempre iria estourar. Agora que estourou, seguimos em frente com o plano original. Divórcio, pagamento, vidas separadas. Ele parecia que eu o tinha agredido fisicamente. Tudo bem. Se é isso que você quer, vamos manter a aparência pública. Mas, em privado, estamos acabados até o contrato expirar. Parceiros de negócios. Eu concordei, mesmo que parecesse que estava a arrancar o meu próprio coração. Os 2 meses seguintes foram uma tortura. Nós nos comportávamos perfeitamente em público, afetuosos, felizes, a imagem da felicidade dos recém-casados, mas em casa éramos estranhos, educados, distantes, evitando cuidadosamente conversas ou conexões reais. A família dele percebeu. Vocês dois estão a discutir? Diana perguntou durante um jantar em família. Vocês parecem pontos de suspensão. Estamos bem, apenas nos ajustando à vida de casados. Nem sempre é fácil. A mentira parecia vazia, mas ela pareceu aceitá-la. Na última semana do nosso acordo, Lucas chamou-me ao seu escritório. O contrato expira em 3 dias. Tenho o seu pagamento final pronto, mas antes de prosseguirmos com o divórcio, preciso perguntar mais uma vez. Tem a certeza de que é isso que quer? Tenho a certeza de que este acordo sempre foi temporário. É hora de terminá-lo, mesmo que você tenha sentimentos por mim, especialmente porque eu tenho sentimentos por você. Ficar significaria aceitar o seu mundo, as suas escolhas, a sua vida. Eu não posso fazer isso. Ele acenou com a cabeça lentamente, tirando um envelope. Então, isto é um adeus. 150 mil em pagamentos, mais os últimos 100 mil. Tudo está contratado. Ele deslizou os papéis do divórcio pela secretária. Assine isto. Vou protocolá-los amanhã. Na próxima semana, estará livre. Assinei com as mãos trêmulas. Obrigada por manter a sua palavra, por me tratar bem, apesar das circunstâncias, por tornar isto suportável. Obrigada por 3 meses em que me senti menos sozinha, mesmo que não real. Foi real. Esse é o problema. Foi real demais. Saí do escritório dele, fui para o meu quarto e comecei a fazer as malas. Amanhã eu deixaria esta mansão, esta vida, este homem impossível. Pegaria meu dinheiro, voltaria para a Califórnia, reconstruiria minha carreira de professora e esqueceria tudo o que aconteceu, exceto que eu sabia que nunca esqueceria. Não o dinheiro, nem a mansão, nem a performance, mas ele, o homem por trás do criminoso, a pessoa que eu quase amei. Pude partir na manhã seguinte, nem na manhã depois disso, porque na noite anterior em que eu deveria ir embora, tudo desmoronou. Eu estava a arrumar as minhas últimas coisas quando ouvi gritos lá embaixo, a voz de Luca, zangada e urgente, falando rapidamente em italiano. Depois tiros reais dentro da casa. Eu congelei com o coração batendo forte, tentando decidir entre me esconder e correr. Antes que eu pudesse escolher, a porta do meu quarto se abriu. Marco, sangrando por um ferimento no ombro, agarrou o meu braço. Precisamos ir agora, eles estão lá dentro. Quem está lá dentro? O que está por acontecer? A família Castellano. Eles estão a agir, a tentar eliminar o chefe enquanto as defesas dele estão baixas. Você precisa vir comigo.
Ele puxou-me em direção à porta, mas mais tiros ecoaram no corredor. Não podemos ir por ali. Janela, escada de incêndio, vamos. Nós caímos pela janela na escada de incêndio, com vidros estilhaçando ao nosso redor. Marco estava a sangrar muito, mas continuou a andar, empurrando-me à sua frente pelas escadas de metal atrás de nós. Eu podia ouvir homens a gritar, mais tiros, caos. Onde Luca está bem? O chefe está a tratar disso. A minha função é tirar-te daqui. É isso que ele gostaria. Corremos para o chão. Marco empurrou-me em direção a um carro estacionado no beco. Colocou-me no banco do passageiro, sentou-se ao volante, apesar do ferimento, e arrancou assim que os homens apareceram no beco atrás de nós. Marco, estás a sangrar muito. Precisamos de te levar a um hospital. Não podemos. Eles vão seguir-nos até lá. Eu conheço um lugar. Só precisas de ficar consciente o tempo suficiente para nos levar até lá. Ele mal conseguiu. Chegamos ao que parecia ser um armazém abandonado e Marco conseguiu nos levar para dentro antes de desmaiar. Usei o meu telemóvel para ligar para Luca. Tocou e tocou antes de ir para o correio de voz. Luca, não sei se estás bem, mas Marco me tirou de lá. Estamos em algum armazém. Ele está muito ferido e eu não sei o que fazer. Por favor, se receber esta chamada, ligue-me de volta. Tentei estancar o sangramento de Marco com um pedaço de tecido rasgado da minha camisa. Mas eu não tinha formação médica. Ele estava pálido, respirando superficialmente, claramente entrando em choque. Fique comigo, Marco, não ouse morrer. Luca precisa de você. Eu preciso de você. Diga ao chefe que cumpri minha missão. Tirei você de lá. Você mesmo pode contar a ele quando ele chegar. Fique acordado, droga. Ele fechou os olhos e a sua respiração tornou-se irregular. Eu estava sozinho num armazém abandonado com um segurança inconsciente, sem saber se Luca estava vivo e sem maneira de saber se estávamos seguros ou se a família Castellano ainda estava a perseguir-nos. Liguei para o 112, dei-lhes a morada e fiquei na linha até ouvir sirenes, que me prendessem se fosse necessário. Marco precisava de cuidados médicos mais do que eu precisava de evitar perguntas. Os paramédicos chegaram primeiro, seguidos rapidamente pela polícia. Levaram Marco numa maca, enquanto os agentes me separavam e faziam perguntas que eu mal conseguia entender devido ao choque. Senhora, pode nos dizer o que aconteceu? Quem atirou neste homem? Sei. Fomos atacados. Ele estava a proteger-me, é tudo o que sei. Atacados? Onde? Quem é você? Qual é a sua relação com a vítima? O meu nome é Zoe Mitchell Russo. Russo, como em Luca Russo? Sim, por favor, preciso de saber se o meu marido está bem. Sim, por favor, preciso de saber se o meu marido está bem. Houve um ataque, tiros, não sei o que aconteceu depois de o Marco me ter tirado de lá. Vamos precisar que venha a esquadra para responder a algumas perguntas sobre as atividades do seu marido e este ataque. Colocaram-me na parte de trás de um carro da polícia e percebi, com certeza nauseante, que a minha vida estava prestes a ficar infinitamente mais complicada. Na esquadra, colocaram-me numa sala de interrogatório e deixaram-me sozinha durante o que pareceram horas. Quando alguém finalmente entrou, não era um detetive comum, mas sim uma agente do FBI, uma mulher na casa dos 40 anos, com olhos perspicazes e uma expressão que dizia que ela já tinha ouvido todas as mentiras possíveis. Senhora Russo, sou a agente Sarah Chen. Tenho investigado as operações do seu marido nos últimos 2 anos e vai ajudar-me a construir um caso contra ele. Não sei nada sobre as operações dele, sou apenas a esposa dele. A senhora é a esposa dele que estava presente durante um ataque de uma família criminosa rival. A senhora é a esposa dele que mora na casa dele há 6 meses, participa de eventos familiares e faz parte do mundo dele. A senhora sabe das coisas, senhora Russo, e vai contar-me tudo. Não vou permitir que seja esperta, vai precisar de um, porque neste momento enfrenta possíveis acusações como cúmplice de crime organizado, lavagem de dinheiro e conspiração, a menos que coopere. Então talvez possamos fazer um acordo. Deixaram-me sozinha novamente e tentei ligar repetidamente para o telemóvel do Luca, mas todas as vezes ia direto para o correio de voz. Ele estava morto, preso, escondido. Eu não tinha como saber. Finalmente, depois do que devem ter sido 6 horas, apareceu um advogado, não um que eu tivesse contratado, mas um que o Luca aparentemente enviou,
A Patrícia, a mesma mulher severa que testemunhou a assinatura do nosso contrato. Não diga mais nada a ninguém, ela instruiu imediatamente, não sem a minha presença. O FBI não tem nada contra si. Está casada há 6 meses, não está envolvida nas operações comerciais, não tem conhecimento de atividades ilegais. Eles estão a pescar, mas o ataque... Marco foi baleado a proteger-me. Nem sei se o Luca está vivo. O senhor Russo está bem, lidou com o ataque, eliminou a ameaça e está atualmente a tratar da limpeza. Ele enviou-me para libertá-la e garantir que não diga nada que possa ser usado contra vocês dois. Então, ele está bem, está vivo, está bem, preocupado com você, mas bem. Agora vamos tirar você daqui. Levou mais 4 horas de manobras legais, mas Patrícia conseguiu me libertar sem acusações. Saí da delegacia às 3 horas da manhã e encontrei Luca esperando perto de um carro, parecendo exausto, furioso e aliviado. Tudo ao mesmo tempo. Está bem, disse ele, puxando-me para os seus braços antes mesmo de eu conseguir processar o facto de o ver. Quando o Marco ligou a dizer que te tinha libertado, mas que tinha sido baleado, pensei que ele não tinha terminado a frase. Apenas me abraçou com mais força. Pensei que estivesses morto. Liguei, e tu não atendeste. Eu estava a lidar com os castelhanos, a garantir que eles entendessem que atacar a minha casa, atacar-te, significava guerra. Está resolvido agora, eles não vão tentar novamente. Resolvido como, Luca? O que você fez? O que eu tinha que fazer para mantê-la segura? Não pergunte detalhes que você não quer saber. No caminho de volta para a mansão que estava sendo limpa e reparada, com as evidências do ataque sendo sistematicamente apagadas, Lucas segurou minha mão com força, como se tivesse medo que eu desaparecesse. Os papéis do divórcio, ele disse finalmente. Não vou protocolá-los. O que combinamos, eu não me importo. Me importo com o que combinamos esta noite. Quase te perdi. Passei horas sem saber se estavas bem, se tinham levado-te, se voltaria a ver-te. Isso esclareceu as coisas para mim. Não vou deixar-te ir, Zoe. Nem agora, nem nunca. Não podes tomar essa decisão unilateralmente. Isto era um acordo com data de validade. Deixou de ser um acordo há meses. Ambos sabemos disso. Podes mentir a ti mesma sobre os teus sentimentos, mas não podes mentir para mim. Eu vi a tua cara quando pensaste que eu estava morta. Isso não é preocupação de parceiro de negócios. Isso é amor. Isso é amor. Amor não é suficiente. O teu mundo quase me matou esta noite. O teu mundo fez com que Marco fosse baleado. O teu mundo me fez ficar sentada em um interrogatório do FBI por 6 horas, sendo ameaçada com acusações de conspiração. Essa não é uma vida que eu posso viver. Então eu mudar a minha vida, reduzir as operações, distanciar-me dos elementos perigosos. Farei o que for preciso para que isto funcione. Não podes simplesmente mudar quem és, a tua família, o teu negócio. Isso faz parte de ti. Pedir-te para te afastares disso é pedir-te para deixares de ser tu mesmo. Então, o que sugeres? Desistirmos, afastarmos-nos do que temos porque é complicado, sim, porque o complicado nos destruirá. É melhor acabar com isso agora, enquanto ainda podemos nos afastar praticamente intactos. Chegamos à mansão e ela parecia normal. Todas as evidências do ataque foram limpas, a segurança foi reforçada, tudo voltou à sua cuidadosa ilusão de segurança. Luca me seguiu até o meu quarto, observando enquanto eu pegava a minha mala e começava a fazer as malas novamente. Você está realmente indo embora? Eu tenho que provar hoje à noite que não consigo sobreviver neste mundo. No seu mundo. Eu sou professora, Luca. Devo corrigir provas e participar de reuniões do corpo docente. Não ser baleada e interrogada pelo FBI. Você também é a mulher que eu amo. Isso tem que contar para alguma coisa. Conta para tudo. É por isso que estou indo embora. Porque se eu ficar, eventualmente o seu mundo destruirá o que temos. É melhor terminar agora, preservar as partes boas, lembrar disso como algo bonito, em vez de deixar que se torne feio. Essa é a coisa mais covarde que já ouvi. Você me ama. Eu te amo, mas você estás a fugir porque estás com medo. Sim, estou aterrorizada. Esta noite vi um homem bom ser baleado ao proteger-me. Passei horas a pensar que estavas morto. Fui ameaçada com acusações federais pelo crime de ser casada contigo.
Estou absolutamente aterrorizada e sou inteligente o suficiente para reconhecer quando estou em apuros. Então é isso, é isso. Você simplesmente vai embora, pega o seu dinheiro e finge que esses 6 meses não aconteceram. Eu pego o meu dinheiro, volto para a Califórnia, reconstruo a minha carreira e tento esquecer que me apaixonei por alguém impossível. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Agora, não sou forte o suficiente para o seu mundo, Luca. Eu gostaria de ser, mas não sou. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, observando-me fazer as malas, com uma expressão que parecia de coração partido. Finalmente, se você estás determinado a partir, pelo menos deixa-me dar-te algo, uma forma de nos mantermos em contato. Mantém-te em segurança. Ele tirou um cartão de visita e escreveu um número no verso. Esta é a minha linha privada. Não é a que toda a gente tem, é só minha. Se alguma vez precisares de alguma coisa, ajuda, dinheiro, proteção, apenas alguém com quem falar, liga para este número. Eu atendo sempre, Luca. Não estou a pedir-te para ficares, estou a pedir-te para aceitares que mesmo que não estejamos juntos, ainda me preocupo com a tua segurança que não expira quando saíres por aquela porta. Aceita o número, por favor. Aceitei-o e guardei-o na minha carteira. Obrigada por tudo, por seres mais gentil do que precisava ser, por me fazeres sentir coisas que pensei que nunca mais sentiria, por 6 meses de ser mais do que apenas um acordo. Nunca foi apenas um acordo, não para mim. Espero que um dia acredites nisso. Terminei de fazer as malas, chamei um serviço de transporte e parti enquanto ainda tinha coragem, sem olhei para trás, para a mansão, para a vida da qual estava a afastar-me, para o homem parado na porta a ver-me partir. 3 dias depois, eu estava de volta à Califórnia, hospedada na casa da Emma, enquanto decidia os meus próximos passos. O dinheiro que o Luca me pagou estava na minha conta bancária, mais do que suficiente para pagar todos os meus empréstimos estudantis, alugar um novo apartamento e levar o tempo que fosse necessário para encontrar um emprego como professora. A liberdade financeira parecia vazia em comparação com o que eu deixei para trás. Fizeste a coisa certa, Emma assegurou-me pela 100ª vez. Ele é um criminoso, Zoe. Não podes construir uma vida com um criminoso. Eu sei que isso não diminui a dor, mas dá tempo ao tempo. Vai seguir em frente, encontrar alguém normal, seguro e adequado para ti. Mas eu não queria alguém normal, seguro ou adequado. Eu queria alguém complicado, perigoso e impossível. Eu queria Luca. 2 semanas depois de deixar Las Vegas, recebi uma mensagem de texto de um número desconhecido. Marco está acordado, recuperou-se totalmente, queria que soubesses. Fiquei a olhar para aquela mensagem durante 1 hora antes de responder. Fico feliz, obrigada por me contares. 1 semana depois disso, o meu pai perguntou por ti. Disse-lhe que estamos a dar um tempo, a família acha que é temporário. É temporário, depende de ti. As portas estão sempre abertas. Caímos numa rotina, mensagens ocasionais, atualizações sobre a família dele, sobre a minha procura de emprego, uma ligação cuidadosamente mantida que parecia necessária e dolorosa. Ele nunca pressionou por mais, nunca exigiu que eu voltasse, apenas permaneceu presente, disponível. Fica Fiquei com um cargo de professora numa escola privada. Mudei-me para um apartamento agradável. Comecei a reconstruir a minha vida. No papel, tudo estava a correr bem. Na realidade, sentia-me vazia, fazendo as coisas mecanicamente, funcionando, mas sem viver. Precisas de voltar para ele ou seguir em frente completamente. Emma disse 3 meses depois de eu ter partido. Esta coisa de meia ligação está a manter-te presa. Faz uma escolha. Eu fiz uma escolha. Eu parti. Então, por que é que ainda usas a tua aliança? Olhei para a minha mão. Ela tinha razão. Eu tinha tirado o anel de noivado, mas a simples aliança ainda estava lá. Eu disse a mim mesma que era mais fácil do que explicar a estranhos, mas a verdade era que eu não estava pronta para tirá-la. Não estava pronta para deixar ir completamente. Naquela noite, tirei o cartão com o número privado do Luca. Fiquei a olhar para ele durante 1 hora antes de finalmente ligar. Ele atendeu ao primeiro toque. Zoe, olá. Sei que é tarde, mas eu precisava ouvir a sua voz. Eu também precisava ouvir a sua. Como você está? Da mesma forma, sentindo saudades, mas funcionando. Conversamos por 1 hora sobre nada e tudo.
Quando finalmente desligamos, eu me senti mais tranquila do que em meses e percebi que Emma estava certa. Eu precisava fazer uma escolha: voltar ou seguir em frente. Esse limbo estava me destruindo. A decisão veio 4 meses depois que eu deixei Vegas. Eu estava a corrigir provas tarde da noite quando recebi uma chamada de um número desconhecido. Não era a linha privada do Luca, era outra pessoa. É a Zoe Russo? É a Zoe Mitchell. Quem está a ligar? É a Diana, irmã do Lucas. Tô a ligar porque Zoe, algo aconteceu. O Lucas foi baleado, está a ser operado agora e não sabem se vai sobreviver. Achei que você deveria saber. O mundo parou. Em que hospital? Sunrise Medical, em Las Vegas. Mas Zoe, você deve saber que o FBI está aqui a investigar o tiroteio, a fazer perguntas sobre os negócios da família. Vir para cá pode não ser seguro para você. Me importo. Estarei no próximo voo. Liguei para o trabalho a dizer que estava doente, coloquei roupas numa mala e estava no aeroporto em menos de 1 hora. O voo de 6 horas para Las Vegas foi uma tortura. Cada minuto a perguntar-me se o Lucas estava vivo, se chegaria a tempo, se a última conversa que tivemos seria a nossa última. Quando cheguei ao hospital, a família Russo tinha ocupado toda a sala de espera. A Carmela viu-me primeiro, com o rosto a desmoronar-se de alívio. Zoe, vieste. Graças a Deus que vieste. Ele tem perguntado por ti, mesmo sedado, tem dito o teu nome. Ele vai ficar bem? Ainda não sabem. A bala atingiu perto da coluna. Se ele sobreviver, pode não voltar a andar. Ela segurou as minhas mãos, mas ele vai sobreviver. É melhor saber que estás aqui. Vai vê-lo, quarto 437. Eles vão deixar-te entrar. Ainda és legalmente a mulher dele. Eu tinha me esquecido disso. Nós nunca registramos os papéis do divórcio. Ainda éramos casados. O quarto 437 abrigava uma versão do Luca que eu nunca tinha visto. Vulnerável, quebrado, conectado a máquinas que emitiam bipes constantes. Os seus olhos estavam fechados, o rosto pálido, tão imóvel que ele mal parecia vivo. Ei, eu disse suavemente, pegando na sua mão. Ouvi dizer que você tem perguntado por mim. Isso não é muito animador da sua parte. Os seus olhos se abriram, demorou um momento para focar. Mas quando o fez, a sua expressão se transformou. Zoe, você estás aqui. Estás mesmo aqui. Claro que estou aqui. A Diana ligou a dizer que te foste dar um tiro como um idiota, que um negócio correu mal, que devia ter previsto isso. A sua voz estava fraca, as palavras ligeiramente arrastadas devido à medicação. Pensei que ia morrer sem te ver novamente, sem te dizer que lamentava. Lamentavas o quê? Por te ter deixado ir, por não ter lutado mais para te manter, por ter escolhido o meu mundo em vez do nosso futuro. Ele apertou a minha mão fracamente. Tenho sido infeliz sem ti, todos podem ver isso. O meu pai fica perguntando quando tu vais voltar, diz que eu sou inútil assim. Tu não és inútil, tu és apenas humano. Acontece que eu gosto bastante de humanos. Gostas o suficiente para ficar, ou estás aqui apenas por obrigação? Estou aqui porque quando pensei que tu poderias morrer, percebi que prefiro uma vida complicada e perigosa contigo do que uma vida segura e entediante sem ti. Amo-te, Luca. Tentei não tentar afastar-me, seguir em frente, esquecer, mas não consigo. És tudo para mim. Lágrimas escorrem pelo seu rosto. Também te amo muito. Estes 4 meses sem ti foram um inferno. Reduzi as operações, distanciei-me das partes perigosas, tentando tornar-me alguém com quem pudesses construir uma vida. Não precisas mudar quem tu és, só preciso que sejas honesto comigo. Sem mais segredos, sem mais me manter separada da realidade. Se fizermos isso, faremos de verdade uma parceria completa, mesmo sabendo dos riscos, da investigação do FBI, das famílias rivais, tudo isso, especialmente sabendo dos riscos, de fingir que posso viver sem ti. Vamos descobrir o resto juntos. Ele puxou-me para um beijo, gentil por causa dos seus ferimentos, mas intenso com emoção. Casa comigo novamente, um casamento de verdade desta vez. Não bêbados em Las Vegas, mas conscientes e escolhendo um ao outro completamente. Já somos casados, lembras-te? Nunca registramos os papéis do divórcio. Então, vamos renovar os nossos votos, tornar isso oficial, tornar isso real, mostrar a todos que estamos a escolher isso. Tudo bem, sim. Quando conseguires ficar de pé sem máquinas, teremos um casamento de verdade. Combinado.
A recuperação dele levou 3 meses. A bala danificou a coluna, mas não irreparavelmente. Ele voltaria a andar, embora com algumas limitações. Fiquei em Las Vegas o tempo todo, dormindo em cadeiras do hospital e depois que ele recebeu alta, na mansão, ajudando na fisioterapia e lidando com a frustração dele por estar temporariamente enfraquecido. Odeio isso, disse ele uma noite durante a fisioterapia. Ser dependente, vulnerável. Não sou assim. É quem tu és agora. E eu amo essa versão também, aquela que precisa de ajuda, que nem sempre está no controle. Tu tens o direito de ser humano, Luca. Tu mudaste de tom. 4 meses atrás, tu estavas fugindo da minha humanidade. 4 meses atrás, eu estava com medo. Agora, estou apenas comprometido. Uma diferença. A investigação do FBI não deu em nada. Não havia provas suficientes para acusar ninguém e os advogados da família Russo eram muito bons. A vida lentamente voltou a algo parecido com o normal. Luca transferiu mais das suas operações para negócios legítimos, embora mantivesse ligações com a família. Não posso afastar-me completamente, explicou ele, mas posso minimizar o risco, concentrar-me em empreendimentos legais. É o melhor dos dois mundos. Manter-me ligado à família e, ao mesmo tempo, manter-te mais segura. Não estou a pedir segurança perfeita, apenas honestidade e esforço. E isso bastante. 6 meses após o tiroteio, realizamos uma cerimônia de renovação de votos, uma pequena reunião apenas com a família e amigos íntimos no jardim da mansão. Eu usei um vestido que eu mesma escolhi. Desta vez, ele usou um fato sem sangue e quando trocamos votos, eles eram reais. Prometo amar-te apesar das complicações. Escolher-te mesmo quando for difícil construir uma vida contigo, que confusa e imperfeita, mas nossa. Os meus votos fizeram várias pessoas chorarem. Prometo ser digna da tua escolha, proteger-te respeitando a tua força, amar-te com tudo o que sou, incluindo as partes perigosas. Ele fez-me chorar quando o eficiente nos declarou marido e mulher novamente. Todos riram. Beijamo-nos como se fosse sincero, porque era. A vida após a renovação foi diferente, melhor, mais honesta. Aceitei um emprego de professora numa escola privada em Las Vegas, que fazia menos perguntas sobre os negócios do meu marido. Tínhamos jantares em família todas as semanas, onde eu era tratada como se sempre tivesse sido uma russo. Carmela ensinou-me receitas italianas de família. Gianna tornou-se minha melhor amiga. Marco recuperou totalmente e brincou dizendo que tinha levado um tiro para nos reunir novamente. Valeu a pena, disse ele. O chefe está mais feliz do que nunca. 2 anos após o nosso casamento real, engravidei. A reação de Luca foi de pura alegria misturada com terror. Vou ser pai, um pai de verdade. E se eu for péssimo nisso? Então você vai aprender, como todo mundo. Vamos descobrir juntos. Nossa filha Sofia nasceu em uma manhã de primavera. Ao ver Lucas segurá-la pela primeira vez, aquele homem perigoso reduzido às lágrimas por um bebê de 3,6 kg, eu soube que tínhamos feito a escolha certa. Uma escolha complicada, confusa e imperfeita. Mas nossa, ela é perfeita, sussurrou ele, como a mãe dela. Ela é nossa, e isso é o que importa. 5 anos depois, o nosso filho Marco, em homenagem ao homem que salvou a minha vida, completou a nossa família. Nos estabelecemos numa vida doméstica que teria parecido impossível durante aqueles primeiros 6 meses. Luca tinha feito uma transição completa para negócios legítimos. Tínhamos noites de cinema e jantares em família, e todo o caos normal de criar filhos. Lembras-te de quando acordaste na minha mansão sem memória e com um anel no dedo? Perguntou Luca uma noite. Enquanto víamos os nossos filhos brincarem no jardim, Sofia a ensinar Marco a chutar uma bola de futebol. Como poderia esquecer? A pior ressaca da minha vida, seguida pelo pedido de casamento mais estranho. A melhor decisão bêbada que já tomaste. A melhor decisão sóbria que tomei foi ficar, voltar, escolher-te repetidamente. Sabes o que é engraçado? O contrato dizia 6 meses, estamos no 7º ano. Acho que violaste o acordo. Processa-me. Espera, não podes, ainda estamos casados. Ele me puxou para perto e me beijou profundamente. A melhor brecha que já encontrei. 10 anos depois daquela capela em Las Vegas, comemoramos nosso aniversário, o bêbado e o sóbrio, com toda a família. Emma veio da Califórnia,
ainda surpresa que sua melhor amiga responsável tivesse acabado casada com um chefe da máfia reformado. Vocês dois são nojentos, disse ela, vendo-nos dançar ainda agindo como recém-casados depois de uma década. Não é natural, é complicado, eu corrijo, mas funciona. Naquela noite, sozinhos no nosso quarto, Luca tirou uma caixa. Dentro havia um anel novo, uma aliança simples com uma inscrição. O melhor erro que já cometi. Uma atualização do anel bêbado de Las Vegas, ele disse. Desta vez, tu vai realmente lembrar de ter recebido. Lembro-me de tudo sobre nós agora, mesmo das partes em que estava bêbado demais para experimentar. Coloquei o novo anel, admirando como ele refletia a luz. Obrigado por transformar o nosso começo impossível em algo bonito. Obrigado por acordar na minha mansão e não fugir imediatamente gritando. Dê-me crédito, eu considerei isso, mas você ficou, e isso é o que importa. Começamos com um apagão, um contrato e um casamento falso. Construímos algo real através da honestidade, escolha e compromisso obstinado em fazer coisas impossíveis funcionarem. 10 anos depois, vendo os nossos filhos brincarem, gerindo negócios legítimos, vivendo vidas complicadas, mas genuínas, provamos que, às vezes, os piores começos dão origem às melhores histórias. Farias tudo de novo? Perguntei se poderias voltar atrás, sabendo tudo o que passamos, cada parte, a capela bêbada, o contrato, o interrogatório do FBI, o tiroteio, tudo isso porque me trouxe a ti, e isso vale qualquer quantidade de caos que és muito sentimental para um ex-criminoso. Tornaste-me mais sensível. Culpo-te inteiramente, aceito toda a responsabilidade. A nossa filha ligou do jardim querendo que fôssemos brincar. Juntamo-nos aos nossos filhos, esta família que construímos a partir da base mais estranha, e percebi que o amor não exigia circunstâncias perfeitas, apenas um compromisso perfeito para fazer com que circunstâncias imperfeitas funcionassem. Provamos isso todos os dias durante 10 anos e continuaríamos a prová-lo pelo resto das nossas vidas.